Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. E na videoaula de hoje eu vou falar para vocês sobre os principais acidentes ósseos do símbolo escapular, ou também chamado de cintura escapular. O símbolo escapular ele é formado por dois ossos, que é a escápula mais clavícula. E a finalidade desse símbolo é permitir a união do esqueleto apendicular ao esqueleto axial. No caso, como ele faz a união dos membros superiores ao esqueleto axial, pois existe também o símbolo pélvico, que faz a união dos membros inferiores ao esqueleto axial. Bem, nessa videoaula eu vou falar sobre as características desses ossos e seus principais acidentes ósseos que estão relacionados a ele. Lembrando, que sempre sigam, o roteiro de aula prática estabelecido pelo seu professor, pois cada curso da área da saúde tem uma exigência a ser cumprida, Então vamos lá, A clavícula, ele é caracterizado por ser um osso alongado. O que é um osso alongado? Até comentei, quem não assistiu assista, sobre a classificação dos ossos aqui no canal, nossa última videoaula, na qual eu explico sobre a classificação dos ossos. Então, o que é um osso alongado? O osso alongado tem características bastante semelhantes ao osso longo, cujo o comprimento é maior do que a largura e a espessura, só que existe a ausência da cavidade medular, local onde se aloja a medula óssea propriamente dita, que existe aí no osso longo, que como eu comentei com vocês, que o osso longo tem aquele compartimento especial para reservar então a medula, e o osso alongado tem ausência de cavidade medular. Bem, a clavícula, como vocês estão vendo aqui, ela se articula, no manubrio do osso externo e também num processo, num acidente ósseo chamado de acrômio da escápula. Nós vamos ver que a clavícula possui duas extremidades, duas faces, e duas margens. Faces superior e inferior, que é a maneira que a gente vai descrever, e as margens a gente tem anterior e também uma posterior. E as extremidades, tem a extremidade external, que vai estar vinculado ao externo, e a extremidade acromial, que vai estar vinculado ao acrômio da escápula. Bem, eu coloquei aqui, primeiramente, como eu disse para vocês, nem todas as informações que está no Atlas, algumas imagens que vocês podem ver, tanto de Atlas como as informações da internet mesmo, de imagem, será exigida, O que é exigido é sempre de acordo com o roteiro de aula prática estabelecido pelo seu professor de anatomia, É esse roteiro que você tem que se basear para você estudar para a prova prática, Então, aqui eu coloquei a ilustração da clavícula, Aqui a gente tem a clavícula esquerda, A parte, a extremidade acromial, o tubérculo conoide, O corpo da clavícula e a extremidade external. Aqui a gente também tem, olha,
o acrômio, tá? Aqui é o tubérculo conoide, a linha trapezoide, que tá aqui. Aqui vem o músculo subclávio, que tá aqui, ó, o forame nutrício para poder fazer a irrigação dessa parte óssea. Aqui a gente tem a face articular external, tá? E aqui ao lado, de acordo com o néctar, tá? A gente tem aqui, olha, a superfície superior, né, da clavícula e a superfície inferior. E aqui, nesses tons aqui, só mais assim, por curiosidade de vocês, tá? Demonstra o que está relacionado aí, tá? Então, por exemplo, né, aqui a gente tem a origem, né, muscular do músculo esternocleidomastoide, por exemplo, tá? Do músculo peitoral maior, né? Aqui do músculo trapézio, do músculo deltoide, que são músculos que vão estar ou se inserindo ou se originando aí nessa parte aí da clavícula. Aqui ao lado, tá? Até deixei aqui sem nome, tá? De propósito, tá? Para vocês correlacionarem, tá? Os nomes aqui acima, ó, extremidade acromial, tubérculo conoide, que tá aqui, tá? Aqui, ó, a gente tem está relacionado também com o músculo trapézio, essa extremidade com o músculo esternocleidomastoide, aqui com o músculo peitoral maior, né? Quem mais que a gente vê aqui? Esse pedaço aqui, ó, com o músculo deltoide, tá? A parte external e a parte acromial aqui, tá? E aqui, nessa vista aqui, essa aqui é a face superior, e aqui a face inferior dela, aqui a face articular acromial, tá? Acrômio clavicular, que vai formar a articulação que vai unir a parte da clavícula com a escápula, né? Por isso a articulação acromio-clavicular, né? Aqui a gente também tem, olha, essa saliência aqui que vai ser para o músculo deltoide, como a gente falou, aqui para o músculo estilioide, mais inferiormente aqui, tá? Aqui para o músculo peitoral maior, toda essa região aqui, o músculo subclávio vai se inserir aqui, tá? O músculo subclávio, e nós temos também aqui em cima, né, a inserção aí para o músculo deltoide, tá? Aqui é o ligamento trapezoide, tá aqui, tá? E aqui é o tubérculo conoide, como a gente viu anteriormente. Todos esses detalhes de origem e inserção muscular, nesse caso, é mais assim, para vocês terem a curiosidade, porque vocês vão estudar a parte de origem e inserção muscular e de onde vem, onde que fica a localização. Fica localizado principalmente nesses acidentes ósseos, né? Nessas determinadas regiões que citam em tabelas de atlas, tabelas de livros, né? Tanto é que se vocês pegarem vários livros de anatomia, não existe uma constância, tá, exata, um padrão exato de origem e inserção. Lógico, existe uma padronização de acidentes ósseos que pode ser descrito de forma coerente, né, coincidentemente. Não porque assim tem autor que ele diverge muito em questão desse ponto de origem e inserção. Para não deixar dúvida
quanto a isso, que vocês vão estudar com certeza, sempre, tá? Se mantém relacionado à parte dos acidentes ósseos. Se você conseguir memorizar os principais acidentes ósseos, tá? Vocês vão ter uma boa noção, tá? Não precisa ser exata, mas da origem e inserção muscular envolvida no processo. Bem, vou falar agora sobre a escápula, tá? Que é esse osso aqui, tá? A escápula, pessoal, como eu deixei, primeiramente eu vou mostrar nessa imagem que tá com os nomes, tá, para vocês, e depois vocês vão ter oportunidade de ver numa imagem sem os nomes. Bem, a escápula, como nós estudamos na aula passada, de acordo com a classificação óssea, tá? O osso escápula, ele é considerado, tá, um osso plano, tá? O que é um osso plano? Então, é o comprimento e a largura do osso vai predominar sobre a espessura. Isso é um osso plano, tá? Aqui, o que ela tem, né? Então, ela tem aqui, ó, margens, ó. Vai ter uma margem lateral, tá? Vai ter margem medial, aqui, ó, uma margem medial. Vai ter uma margem superior, tá? Ela vai ter também ângulos, ó, ângulo superior, ângulo inferior. Aqui é a vista anterior e aqui é a vista posterior, tá, do osso. Uma coisa muito importante para vocês também não se perderem, tá, na hora de identificar as estruturas anatômicas ósseas, principalmente tente memorizar, né, como que é a vista anterior, como que é a vista posterior. No caso da clavícula, por exemplo, que nós citamos, se está na face superior, se está na face inferior, analisar os acidentes ósseos, né, no caso da clavícula, que o acrômio é mais saliente do que a parte external, por exemplo. E aqui, né, o que a gente vê, né? Então aqui a gente tem a vista anterior da escápula. Então, quais são os principais acidentes ósseos? Então, novamente, aqui eu apontei de imagens de figura da própria internet, do Google Imagens, que vocês podem estar acessando, tá? Esse material para estudo, né? Mas o legal depois é vocês tentarem ver o desenho sem os nomes e tentar nomear, né, as estruturas sem ver, né? Isso ajuda bastante. Bem, aqui a gente tem, olha, um ângulo superior, aqui a gente tem o processo coracoide, o acrômio da escápula, né, que vai se articular com a extremidade acromial da clavícula, né, acrômio clavicular, que vai formar a articulação, né. Aqui a gente tem uma cavidade glenoidal. Por quê? Quem vai se articular aí, tá? Vai ser o húmero, que é o osso do braço. E a cabeça do húmero, ela vai se articular aí na cavidade glenoide. E a escápula, como ela está envolvida nesse processo, o ombro, como nós vamos aprender na aula de articulações sinoviais, ela é uma articulação triaxial. Por quê? Ela vai colaborar com movimentos de flexão e extensão, vai colaborar com movimentos de rotação medial e rotação lateral, tá? E adução, abdução, e também a escápula colabora, né, como ela está envolvida na articulação do ombro, nós conseguimos, né, girar o membro superior em forma de um cone no ar,
que é um movimento chamado de circundução. Esse movimento chamado de circundução nada mais é que a união aí de todos os movimentos, tá? Na escápula também está envolvido, os músculos do manguito rotador, como nós já falamos aqui na aula do canal. Então aqui a gente tem, olha, a fossa subescapular, que tem um músculo subescapular aqui na vista anterior. Então a margem lateral, margem medial, ângulo superior, ângulo inferior, a incisura da escápula, que dá para ver aqui. Aqui numa vista posterior, o ângulo superior, o ângulo inferior, a margem lateral, margem medial. Aqui a espinha da escápula, que tem o acrômio, o processo coracoide, que está aqui. Aqui a gente tem a fossa supraespinhal, acima da espinha, e a fossa intraespinhal, abaixo da espinha. A gente tem aqui o músculo supraespinhal e o músculo infraespinhal, tá? A gente também tem o músculo supraespinhal, que são os músculos do manguito rotador, que está implícitos aí na função da ação muscular da musculatura da articulação do ombro, como nós mencionamos para vocês, tá? Bem, aqui é uma vista lateral da escápula, tá? Dá para ver a fossa subescapular aqui, tá? O processo coracoide, que está aqui, tá? A espinha e o acrômio da escápula, que está aqui, tá? Existe o tubérculo supraglenoidal e o infraglenoidal, que é abaixo. Supraglenoidal e infraglenoidal. Aqui tem até um esqueminha, ó, Fossa subescapular, vista anterior, a fossa infraespinhal, na vista posterior, como nós comentamos, e a fossa supraespinhal. Bem, e aqui para finalizar, tá? Como eu disse para vocês, quanto mais vocês verem isso, tá? Mais fácil vai ficar. Então aqui a gente tem, olha, a vista lateral, aqui a gente tem a fossa subescapular, aqui o acrômio, o processo coracoide, a cavidade glenoide, tubérculo supraglenoidal, infraglenoidal, tá? Aqui a vista anterior da escápula, o ângulo superior, inferior. Nós temos aqui a margem lateral, margem medial. Nós temos aqui a fossa subescapular, a cavidade glenoide, tá? Aqui é o acrômio, o processo coracoide da escápula, que é vista na vista anterior da escápula. E na vista posterior da escápula, dá para ver, ó, a espinha da escápula, aqui a margem lateral, margem medial, aqui a fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, incisura escapular, ângulo superior, ângulo inferior, cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero vai se articular. E aqui, o acrômio e o processo coracoide da escápula. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, eu falei os principais, acidentes ósseos do símbolo escapular. Estudem por imagens, igual eu fiz aqui. Primeiramente, vocês pegam o roteiro, vê os nomes que vocês precisam. Depois que vocês memorizarem, peguem imagens sem os nomes e tentem nomear. Tem um livro, tá, que eu recomendo bastante para os meus alunos. É muito bom. Chama Manual de Anatomia para Colorir, do Capite. Tá? Depois eu vou pegar numa outra aula, eu pego e demonstro o livro para vocês verem. É excelente. Vocês têm a oportunidade de colorir as estruturas anatômicas e também relacionar isso com a prática, tá? Então, não tem desculpa para não estudar anatomia prática
mesmo online, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.